Welcome to the 11th chapter of The Basics, aquela série bem clichê, mas que você aprende inglês com os sons do inglês. Pois é, muita gente por aí não sabe falar inglês com os sons do inglês. Gente, vou confessar, eu, 14 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu dava aula de inglês com os fonemas do português. Então, por exemplo, a palavra animals, que é o tema do capítulo de hoje, eu falava animals, né? Animals, eu não conseguia falar com os fonemas do inglês. Hoje eu já sei que o fonema inicial é um A. Eu já sei que esse L é subidinho, e que esse S é pronunciado Z. Animals. E é isso que eu quero para sua vida também, que você fale inglês com sons do inglês. No capítulo passado, eu dei um spoiler e falei que se você pronunciava cachorro dog, a sua pronúncia não está muito boa. Atenção, a palavra cachorro é pronunciada dag, como som de A. Pensa na palavra pai em inglês. Como é que é pai em inglês? Father. Aí você pega esse A de Fá, e você encaixa no cachorro, quer dizer, na palavra cachorro. Dag. A pronúncia dog, como O do português, como da palavra pó, dog, ela até existe, mas não é nenhuma das pronúncias padrões do inglês, ok? Então, no inglês americano, a gente vai pegar o A de father e vai falar dag. No inglês britânico, geralmente, esse A, ele vai ser arredondado. Então, a pronúncia é a mesma, só que com arredondamento total dos lábios. Então, você vai fazer um A e arredondar os lábios. Dog. Inclusive, eu sou um cara assim, sou especialista em fonemas, sei tudo, mas esse é um dos únicos fonemas que eu tenho dificuldade na língua inglesa, que é um fonema que é exclusivo às variedades britânicas, o O. Você tem que fazer um A, só que com os lábios arredondados. Se você quer dominar o sotaque britânico, esse foneminha aqui para você é essencial. Nosso segundo animal de hoje é o gato. Miau! Para falar gato em inglês é bem simples, são 3 fonemas, o k, o a e o t. A dica que eu dou é você aspirar esse K. Então não é cat. Não, a pronúncia é cat. Por quê? No inglês, os fonemas PTK, quando eles são tônicos, eles são aspirados. Então a pronúncia não é cat, e sim cat. A gente que é brasileiro também tende a colocar um I epentético depois do T e falar catty. Tá errado isso, tá? A gente vai acabar num T seco. No inglês americano e britânico, a gente transcreve a palavra gato com o mesmo fonema, que é o ash, Só que tem uma pequena variação na hora de pronunciar. Os americanos fazem um ash mais aberto, mais voltado para o E. Cat. Os britânicos fazem esse ash mais parecido com o A. Cat. Então olha a diferença. Americano, cat. Britânico, cat. A frase que eu vou dar para você agora é o seguinte: cães e gatos são animais de estimação. Vai ficar assim, ó. Dogs and cats are pets. Agora, presta atenção nessa frase. A gente vai fazer ligações. Quando eu junto cachorro, que é dogs, com and, a pronúncia é dizer, ó, Dachshund. E por que esse S tem o som de Z? Porque o G é vozeado. Toda vez que você adicionar um S a um fonema vozeado, ele vira Z. Então a pronúncia é com Z. Dachshund. Quando a gente fala gatos são animais de estimação, cats are pets, esse S vai ser o som do S mesmo, ó. Cats are.
Cats are. Porque o T é um fonema desvozeado. Logo, quando você coloca S no fonema desvozeado, ele é o S. Agora eu vou inverter. Ó, eu vou falar que gatos e cachorros são animais de estimação. Ó, cats and dogs are pets. Cats and dogs are pets. Então, cats and são de S. Cats and, cats and. Dogs are são de Z. Dogs are. Nosso próximo animal é o cavalo. Esse aqui todo mundo fala horse, mas não tem esse I no final. A pronúncia final vai ser do S. Horse. E tem diferença no inglês americano e britânico. Americano, a gente faz uma retroflexa bem caipira. Horse. Já no britânico, eles não gostam desse O que eles fazem para compensar a perda do Eles prolongam a vogal. Então eles falam horse. Vamos ver a diferença? Americano, horse. Britânico, horse. Aliás, se você ainda não sabe o que são os homófonos, meu amigo, seu inglês está desgramado, porque a homofonia é o fenômeno fonológico que mais acontece na língua inglesa. E os homófonos são em peso. Por exemplo, a palavra horse, de cavalo, tem a mesma pronúncia da palavra horse, de rouco. I'm feeling a bit hoarse today. Então, horse é homófono com horse. Aliás, se você quiser, eu posso fazer um episódio do The Basics somente sobre homofonia. Se você quiser, pede aqui, comenta aqui, que se tiver bastante comentário, eu vou fazer um episódio de homófonos, ou seja, pronúncia igual. E a frase que você vai praticar é... Atenção! Um cavalo é um animal grande com 4 patas que as pessoas montam. Vai ficar assim, ó. A horse is a large animal with 4 legs that people ride on. Sua vez. Muito importante nessa frase, pessoal, é quando você vai juntar o horse com s, fazer o som de S, ó. Horses. Eu vejo muito brasileiro quando vai fazer essa junção falando horses com som de Z, tá errado. Se a palavra acaba com S, a junção é com S. Horses. Horses. Nosso próximo animal tá bem tranquilo, bem fácil, é o leão. Não tem diferença entre pronúncia americana e britânica, mas a gente vai fazer em 2 sílabas. Primeiro, lie. E depois, lion. O que acontece conosco, brasileiro, é que a gente vê o O e o N no final, a gente quer falar on. Então, primeiro, o fonema O não existe no inglês, tá? E segundo, a gente não nasaliza as vogais em inglês. Então, esse som on não é possível no inglês. Todo N no final de palavra você tem que, ó, lion. Você acaba com um schwa mais um N. Frase bem simples. Os leões são grandes gatos. Lions are big cats. Sua vez. Veja que nessa frase, lions are, a junção é com som de Z. Não é lions are, não, é lions are. Zar. E por que zar? Porque o N é vozeado. Se você adicionar a letra S a um fonema vozeado, ele vai ter o som de Z. Lions are big cats. Vamos mais uma vez, só para você fixar? Lions are big cats. Nosso próximo animal é o burro. Shrek! Fiona! Mãe! Harold! Vamos lá. Esse aqui, pessoal, a escrita engana bastante a gente, né? Primeiro pela letra O. Eu já falei, no inglês não existe O, tá? Não existe essa pronúncia, O. No inglês isso é impossível. No americano é um A. Então, a gente fala dan. Já no inglês britânico é aquele som mais fechado. Dawn, né? O final, pelas letras, você tá vendo EY, mas a pronúncia não é EI.
Dá vontade de falar ei, não dá? A pronúncia é i, é um i longo. Então no americano, donkey, donkey, donkey. E no britânico, donkey, donkey, ok? O mais importante aqui é você não falar ei, e sim i. Agora, para praticar, você vai falar que os burros têm orelhas grandes. Donkeys have long ears. Nosso próximo animal é bem pescoçudo. Ela, a girafa. Vamos lá. A gente começa tanto no inglês americano quanto britânico com a fricada vozeada mais um i curto. Lembra do i curto? É. Então, a primeira sílaba No inglês britânico, eles vão falar com a, rough. Já no americano, eles usam o ash, raff. Então vamos ver a diferença? Americano, giraffe. Britânico, giraffe. De novo, americano, giraffe. E britânico, giraffe. A frase para você praticar é: por que as girafas têm um pescoção? Why do giraffes have long necks? A próxima, bem tranquila, é porco. Peg. Lembra que eu falei no começo do gato, cat, que você tem que aspirar? Pois é, no inglês, quando uma palavra tiver o P, o K ou o T em posição tônica, você vai aspirar. Então não é peg. Tá errado essa pronúncia, não é peg. A pronúncia é com aspiração. Peg. Percebe a aspiração? Aproveito para te dar uma dica. Pig is different from pork. Pork é a carne do porco. O porco está morto, ok? E pig é o animal vivo, né? Então, quando se fala que não come porco, não come carne de porco, tem que usar a palavra pork, que por sinal também é aspirada, não é pork, é pork. A frase para você praticar é a seguinte: os porcos geralmente são rosas. Vamos lá? Pigs are usually pink. Você percebeu como a gente faz essa ligação de pigs are? E por quê? Porque como a palavra acaba com G, o G é vozeado, o S vira um Z. Nosso próximo animal é o coelhinho. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Vamos lá. Seguinte, vamos começar com a retroflexa mais o ash. Ra, ok? E no final é um i curto, então não é rabbit, tá errado, não é rabbit, não é i, é e, rabbit, ok? A frase para você praticar é: os coelhinhos geralmente são brancos. Rabbits are often white. Percebeu a ligação entre rabbits e R? Fica com som de S. Rabbits are. E por que esse S tem som de S? Porque o fonema anterior, que é o T, é desvozeado. Ou seja, toda vez que a gente adicionar a letra S a um fonema desvozeado, ele fica com som de S. Agora vamos para a vaca. Atenção, bem simples. Cow. Não esquece a aspiração, porque assim como no gato, cat, esse k, ele está em posição tônica. Aliás, é um monossílabo, ou seja, uma palavra de uma sílaba. Todo monossílabo é tônico, né? Então, quando a gente for fazer vacas no plural, cows, com Z, porque todo ditongo, toda vogal é vozeada, então se você adicionar o S do lado ali de um fonema vozeado, ele vai vozear. As vacas produzem leite. Vamos lá? Cows produce milk. Sua vez. Nosso próximo animal, ele é muito incompreendido.
Todo mundo fala mouse, mouse. Ai, não, mouse não. Atenção, o ratinho, tá? Essa palavra aqui é para aquele camundongo, aquele ratinho menorzinho, pequenininho. A gente vai falar mouse, ou seja, tem dois fonemas errados na pronúncia brasileira. O Z, né? E o I, não tem nem esse Z, nem esse I, não é mouse, mouse, não. A pronúncia é mouse, mouse. Pensa no oposto de bom. Qual é o oposto de bom em português? Mal. Pensa no plural de mal, mouse. Então, camundongo, ratinho, é homófono, tem a mesma pronúncia que o oposto de bons no português. O oposto de bons é mouse. E ratinho no inglês é mouse, mouse. And the plural of mouse is mice. O plural da palavra mouse é mais. Inclusive também é homófona como a palavra do português, certo? Fala aí pra mim o oposto de menos. Qual que é o oposto de menos? Se você falou mais, você acaba de falar ratos em inglês, o plural, ok? The plural of mouse is mice. Eu aproveito também para te ensinar a palavra rat, que é também rato, só que diferente do mouse, é um rato maior. Ele é um pouquinho diferente, é o rato mesmo ratazana. Aqui, toma cuidado para você não falar hat, senão vai sair chapéu, tá? Então, chapéu, hat. E rato é com a retroflexa. Ok? Rat. Just so you know, rats and mice are both rodents, okay? They look very, very similar. And the biggest difference between them is their size. Ou seja, a diferença entre mice e rats, principalmente é o tamanho. Mice são menorzinhos e rats são maiorzinhos, ok? Rats are larger and heavier, while mice have smaller, slender bodies. Ou seja, um corpo ali mais fitness. Bom, para você praticar, você vai falar assim para mim. The plural of mouse is mice. Atenção aqui, ó. Essa palavra se pronuncia of. Você vai juntar com L de plural, ó. The plural of. The plural of. Vamos lá. The plural of mouse is mice. Sua vez. A próxima palavra, bem simples, é a palavra sheep. Sheep. Nessa palavra, você vai precisar cantar o i. Você não pode falar simplesmente sheep, porque senão a pessoa pode até entender navio. Olha só como é navio em inglês. Ship, ship, ship. Para falar ovelha ou ovelhas em inglês, você precisa cantar. Ei, sheep, sheep. E essa palavra, ela é curiosa porque o plural dela é ela mesma. Então, the plural of sheep is sheep, ok? Fala aí pra mim. The plural of sheep is sheep. Agora, você vai falar que uma ovelha é um animal de fazenda. Pode ser? Vamos lá? A sheep is a farm animal. Só que você vai falar juntando tudo, ó. A sheep is, a sheep is, a sheep is a farm animal. Farm animal. Você junta farm com animal. A sheep is a farm animal. Sua vez. Você lembra que o plural de sheep é sheep? Pois é. Então vamos fazer a frase seguinte. As ovelhas estão no campo. Você vai juntar, ó. The sheep are. The sheep are. The sheep are. Você junta o sheep com are. Vamos lá. The sheep are on the field. Sua vez. O que eu gosto de explicar dessas coisas de animais é que aí você tem um grande exemplo de como as línguas elas são diferentes umas das outras, né? No português você tem a palavra porco. E no inglês você tem duas palavras. Você tem pig e pork. Pork é o porco de comer e pig é o porco animal.
Também tem a diferença entre frog e toad, né? Que são as diferenças entre os sapos. Tem a diferença que eu te expliquei aqui entre mouse e rat. Então você percebe que uma língua, ela não é o espelho da outra. Às vezes a outra língua faz uma distinção que na sua língua não é comum. Falando de distinção, você sabe que eu nunca entendi a diferença entre um ganso e um pato? Né? Se alguém me pedisse para explicar, falar, um ganso é um patão. Difícil, né? É a diferença, mas vamos lá. Ganso, em inglês, é assim, ó. Goose, goose. Você tem que prolongar o e depois um S. Goose, goose. Isso que é um ganso. E o plural de goose é geese. Nada a ver esse plural, né? Mas é assim. Então, para falar gansos em inglês, geese, geese. E o que eu gosto dessas duas palavras, goose e geese, é que você tem que cantar os fonemas. Porque no inglês não é é goose. No inglês não é é geese. Então, a gente pode falar the plural of goose is geese. Sua vez, vamos lá. The plural of goose is geese. Eu não sei a diferença entre gansos e patos. I don't know the difference between geese and ducks. Sua vez. Aha! We have just ended our 11th The Basics. E para o próximo capítulo eu vou te ensinar os países em inglês. Pois é, como são os do inglês. Agora, falando em país, como é que fala país em inglês? Olha, se você falou country, tem uma péssima notícia para te dar. Realmente, as letras OU, geralmente você fala AU, né? Tipo a palavra fora, que é out, out. Só que na palavra país, não é country. Você tá com problema de pronúncia se você falou country, hein? Mas a gente resolve no The Basics number 12. I really hope to see you there.